Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, que é um podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Esse podcast é um patrocínio da Strong Security Brasil. Lembre-se sempre, os recadinhos iniciais de compartilhar esse vídeo com os amigos, clicar no sininho de notificação e assinar o nosso canal. Isso ajuda a gente a ter mais relevância no conteúdo e também fazer com que esse projeto consiga alcançar novos horizontes. E temos aqui hoje para falar conosco Marco Machado, mais conhecido como Machado. Machado é também um grande amigo de longa data, né? Boa. Bem antes da Strong existir, né? Na época que estava lá no Mood. Não vamos falar quanto tempo, né? A gente entrega a idade, né? Mas é legal, a gente aqui no podcast vem trazendo pessoas já de amigos de longa data, né? Isso é muito gostoso a gente poder rever, né? Antes aqui do início a gente estava relembrando de fatos históricos aí Bons fatos. Bom, o assunto hoje aqui vai ser bem diferente do que a gente costuma trazer, né? Que é entendendo a cadeia de valor, né? Da área de segurança da informação. Então, o povo aí que acompanha as áreas de tecnologia em si, né, não sabe o que está por trás ali da licencinha que cai lá na mão dele, lá do usuário, para poder... É um caminho longo, hein? Caminho longo, né? Nós vamos falar sobre isso, que acaba sendo também, né, Machado, uma opção de carreira para quem quer ingressar na área de segurança da informação e tecnologia também, que é um horizonte não visto, né? Tem lá o cliente final, onde o pessoal vê. Verdade, o clamor às vezes está sempre no técnico e não sempre é ali onde está o dinheiro, né? Mas iniciando o nosso podcast, Machado, a gente tem aqui sempre a ideia de inspirar as pessoas. Legal. E olhar a carreira que percorreu, né? Você é uma pessoa de sucesso aí, empreendendo na área de distribuição de produtos, agora com a Tech. Conta pra gente um pouco sobre a sua jornada, onde nasceu, onde viveu, o que come. Muito legal. Bom, faz tempo isso, hein? Eu tenho uma formação técnica. Eu comecei a fazer Fundação Paula Souza lá atrás em eletrônica. Somos oriundos da mesma coisa, eu também fiz. Fiz Guaraci Silveira ali, e que fica em Pinheiros, né? Eu sou de Pinheiros. E aí eu comecei a fazer eletrônica e não teve liga, né? Até mesmo porque o meu irmão, que é mais velho, dava aula para mim. Ele era professor da Paula Souza, então foi um problema. Aí saí, fui fazer processamento, continuei na Paula Souza, mas fui ali para Lapa. Concluí os estudos, legal que eu consegui estágio sempre muito rápido. Eu acho que por falta de mão de obra, e acho que isso já vem acontecendo há muito tempo no nosso país, né? Mão de obra especializada, quem conhece. E aí eu consegui um estágio ali na Telesp, antiga. Para quem não conhece, tem muita gente que não sabe, né? Acho que a Vivo já nasceu Vivo, né? A Telefônica já nasceu Telefônica, mas não, ali na Telesp. E as coisas foram acontecendo e eu fui arrumando estágio, depois fui fazer ciência da computação. E eu trabalhava no suporte, né? No suporte técnico ali. Era complicado porque eu ficava alocado em várias empresas, na Renner, na Dupont, em vários lugares. E numa dessas que eu estava, eu conheci a pessoa de marketing e a pessoa me ofereceu uma ajuda ali para poder... eu ia ajudá-la para escrever aquela coluna que tinha no Estadão, que chamava coluna Help, que ajudava os usuários. A gente não tinha muita informação de tecnologia, né? Então você tinha o caderno de segunda-feira, que era o caderno de informática, e aí tinha essa coluna onde os leitores tinha mandavam dúvidas, lá, dicas. E aí veio uma pergunta lá e eu fui respondendo toda semana. Eu ia respondendo, aparecia meu nome lá, eu acho que eu tinha uns 17 anos. E foi super legal, porque ela me deu essa oportunidade. E numa dessas, o Estadão falou, olha, essa semana a gente não tem nenhuma pergunta. Inventa uma pergunta e coloca a resposta. E nessa de inventa uma pergunta e coloca uma resposta, eu inventei uma pergunta sobre rede, que é algo que eu sempre gostei, desde lá da época lá atrás, né? E a pergunta era como estava uma rede de computadores dentro da minha casa, que era algo muito novo. Falei para compra o cabo coaxial, os conectores BNC, plaquinha de rede.
na época, ainda, se eu não me engano, o Windows ainda ele não era ponto a ponto. Aí indiquei, compra Lantastic, olha só que era uma rede que existia. E indiquei uma empresa que chamava, você comprar os equipamentos, você compra na Black Box. E nesse meio caminho eu estava lá na Dupont alocado, prestando suporte, me ligou o presidente da Black Box na época para agradecer. Putz, nenhum presidente até então tinha me ligado para nada, né? Conversando com ele, via uma baita oportunidade e falei, quero trabalhar para você, cara. E aí foi onde o mundo, acho que abriu, né? Então eu fui para a Black Box, eu saí um pouco da área técnica e eu mesclei ali entre técnico e comercial. Porque era uma venda muito técnica, você vendia MUX, você vendia cada cabo super específico e as coisas foram abrindo ali oportunidade para mim. Depois disso, trabalhei na distribuidora durante 12 anos, mais ou menos 10, 12 anos. Trabalhei na Moody, na falecida Moody, né? Passei por fabricantes, trabalhei na Tricon, trabalhei na Symantec e trabalhei na HPE. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Me formei em MBA em Marketing, super focado. Acho que isso foi interessante, abriu muita oportunidade para mim no mundo de negócios. E isso que é legal. Eu acho que muitas vezes a gente traça a nossa carreira baseado no mundo técnico, mas muita coisa acontece no caminho, muita oportunidade. Área de negócio, principalmente. Né? E a distribuição é uma área que precisa de muita gente especializada, né? E é difícil, cada vez mais difícil encontrar, né? Nesse meio caminho eu também tive uma agência de marketing focada em TI. Então acho que eu consegui atuar em todos os elos da cadeia. Trabalhei ali como canal, porque a Black Box era um canal, vendia Cisco, vendia Tricom. Trabalhei na distribuição pela Moody, trabalhei em fabricante de segurança, fabricante de networking, trabalhei em fornecedores para essa cadeia de valor e hoje voltei e investi aí, estou abrindo um distribuidor, a gente já tem um ano e 2 meses, já está todo vapor, trabalhando, crescendo bastante e evoluindo cada dia mais. Muito legal, né? O pessoal que nos acompanha aí, até os compradores de tecnologia, que é o cliente final, que a gente chama, né? Que são as empresas em geral, né? Não sabe o que ocorre, talvez, nos bastidores, né? Isso que a gente vai contar aqui, vai conversar um pouco com eles. Então, assim, o mundo tem, né, Machado, centenas de fabricantes de tecnologia de toda a espécie, né? Então, hoje, para chegar aqui no Brasil, o distribuidor, né, que é a empresa, que é o primeiro elo junto com o fabricante lá, normalmente ele faz uma curadoria, né, para poder descobrir quais são os melhores produtos que interessa para o mercado brasileiro, né? Conta um pouco desse momento, assim, né? Que nem você está com a Tech, né? Tech Digital. Tech Digital. Você, óbvio, está lá escolhendo os fabricantes que vão normalmente despontar no mercado de segurança da informação. Para que eu arrumar meu fone aqui que está caindo aqui. Que despontam na área de segurança da informação e que, olha, você tem que olhar para o mercado brasileiro, entender questão de preço, impostos, se é um produto adaptado, né? A forma como a empresa vê o negócio na América Latina, né? Conta um pouco para a gente esse desafio aí, que é escolher com quem vai estar aqui no Brasil, né? Eu acho que tem vários fatores, né? O Brasil é um país super complexo, né? Eu brinco bastante e quando os gringos vêm aqui eu explico, tem uma frase que eu falo para eles sempre, if it works in Brazil, it works in hell, né? Se funcionar no Brasil, vai funcionar no inferno, em qualquer lugar, porque a complexidade que a gente tem de impostos, a maneira de fazer negócio, substituição tributária, tem uma série de coisas que talvez o gringo não entenda. E eu falo gringo, qualquer pessoa de fora do país, porque é muito mais simples você ter uma empresa lá fora, né? Mas além disso, tem a curadoria da gente escolher o produto certo, né? Eu não acredito, por exemplo, que não só o produto, né? O produto certo para o canal certo também, né? Essa é outra dificuldade. Eu acho que a gente precisa sempre avaliar tamanho de mercado, penetração e soluções novas, né? No mercado de segurança existe uma outra característica, que as soluções são muito parecidas,
mas os discursos são bem diferentes, né? Então, por exemplo, você levanta a bandeira de ZTNA, outro de UTM, outro de SASE. Então, isso pode fazer com que você tenha sucesso. Você escolher o melhor discurso que aquele fabricante tem, porque a solução, no final das contas, ela, claro, tem suas diferenças, onde ela vai trabalhar, mas vai ser segurança, garantir segurança, mitigar risco é sempre esse caminho. Alguns caminhos que são importantes, acho que você precisa ter uma conexão direta lá com os fabricantes lá de fora. Tem muitos fabricantes de Israel, fabricantes dos Estados Unidos, e tem alguns fabricantes vindo da Europa, super interessante. Por acaso a gente assinou com um há pouco tempo, que é a Whalebone, que é uma solução de DDoS, uma da República Tcheca, e é uma solução que vai muito bem lá na Europa. Mas ir buscar em eventos e feiras lá fora ainda continua sendo o melhor caminho. Dar a cara, encontrar, bater na porta, olhar, ser cara de pau lá, falar com o cara. Nós fizemos isso no RSA, e muitas vezes é importante também identificar que existem fabricantes que não são fabricantes distribuíveis. Qualquer fabricante serve para o modelo de distribuição? Não. Por exemplo, um CRM é algo que não encaixa no modelo de distribuição. Ele já existe um modelo direto que você contrata direto do fabricante, como né? Salesforce, como Freshworks, Zorro, entre tantos outros que existem aí, né? E isso também tem no mercado de segurança. Muitas vezes existe um modelo que pode atrapalhar o mercado fazendo essa venda direta, né? Não sei se é algo que você já viu ou já bateu dentro da Strong ou nas empresas que você já teve também, que é quando o usuário final ele faz essa ponte direta com o fabricante. Essa ponte direta com o fabricante. Pode ter uma série de problemas, principalmente problemas fiscais, né? E para isso que o distribuidor existe também. Não só para isto, né? Também para isto. Legal. Essa questão da escolha do produto, né? A gente já vivenciou muito isso, né? Às vezes a empresa tem um excelente produto, mas a cultura da organização ela não serve para trabalhar, ou porque não está adequada para a visão de negócio do Brasil, ela não adequa a preços, né? A gente tem que tropicalizar os preços, né? Então a gente sabe que uma das brigas infinitas que a gente tem com esses fabricantes é tentar colocar o preço dentro daquilo que cabe o Brasil, né? Então, assim, para quem nos segue aí, a gente fala normalmente em vezes 2, né? A taxa de diferença do preço. Quer dizer, você tem lá algo em dólar. Às vezes até mais, né? Às vezes até mais, né? Você chega lá, algo que custa lá nos Estados Unidos, você vê lá o preço que às vezes o fabricante está anunciando no site, né? Aqui no Brasil você vai ver no mínimo vezes 2, né? E fala, pô, esse pessoal é ladrão, né? E não é, cara. Não é, né? Então conta um pouco pra gente dessa composição óbvio que o assunto não vai ser tributário, mas contar isso que eu acho que é interessante para quem está aí na área tecnologia, não só segurança, né? Entender um pouco desse backstage aí da composição de custos, né? Boa. Eu posso garantir. E aí eu falo, não vou falar em nome de todos os distribuidores, mas posso te garantir que a margem mais achatada é do distribuidor. Até mesmo porque não tem espaço para colocar muita margem no mercado, né? Você tem uma série de impostos, você tem CID, você tem imposto de renda, transferência, você tem, claro, dependendo se for hardware, você tem ICMS, ou se não você tem PIS, COFINS, tem uma série de impostos. ISS para quando for software ou serviço. E aí muda muito, né? Por exemplo, o ISS de software é um, serviço é outro. É totalmente diferente. E essa complexidade que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Então, todo esse pacote de serviço, de impostos, acaba onerando o preço lá na ponta. Existe algo que é super interessante, que é o withholding tax, né? O que é o withholding tax? Eu pago o imposto aqui no Brasil, e aí quando eu vou pagar o meu fabricante lá fora, eu componho o preço dele com o imposto que eu paguei no Brasil, e ele se beneficia e não precisa pagar o imposto nos Estados Unidos, tá?
Isso quer dizer que a gente já pagou imposto pelo menos uma vez. Isso, em média, melhora o preço em 15%. Que é o IR da retenção do IR na remessa do Exatamente dinheiro isso, na remessa do dinheiro para o exterior. Então, isso é importante e nem todos os fabricantes aceitam. Então, muitas vezes... Ele tem que ter lucro lá para ele poder ter imposto de renda a pagar, né? Tem alguns países que têm acordo. Por exemplo, os Estados Unidos têm acordo com o Brasil, Israel tem acordo com o Brasil. Turquia tem. Eu não sabia, a Turquia é legal, bacana. Também. Então, tem alguns países que têm acordo com o Brasil para a gente poder utilizar o withholding tax. Mas um problema é se o fabricante é deficitário ou não, ou se ele tem lucro ou não, porque às vezes ele não tem lucro, ou então ele está empatando, ele fala, não preciso ter um crédito aqui, eu preciso de caixa, né? Eu preciso de dinheiro, é muito mais importante. E ainda tem aquele fabricante que não quer aceitar porque não quer aceitar. Mas ele precisa entender que na ponta o preço dele vai ser mais alto. E aqui no Brasil você tem fabricantes estabelecidos, tem uma série de fabricantes que já estão no Brasil, faturam no país, já tem empresa no país, e mesmo assim fatura através da distribuição, e eles conseguem preços muito melhores. Né? Legal. Machado, uma pergunta que eu faria agora, que eu acho que você fez essa análise, né? na composição dos produtos que vai compor aí o portfólio aí, né? de soluções de vocês. Como está o fabricante brasileiro nessa história, por exemplo, de segurança da informação? Acho que você tem visto isso, né? Tem alguns fabricantes surgindo. Como que você tem olhado isso? A gente namorou muito um fabricante nacional, uma solução interessante, que eu acho que tem penetração, mas existem algumas dificuldades, eu vejo para alguns, não são todos fabricantes, tá? Mas para alguns fabricantes. Eles têm muita necessidade de vender, eles não podem parar. Então, eles têm um canal direto. E aí eles querem abrir um canal indireto. E isso é algo que o parceiro fica com receio de levar aquele fabricante, de registrar uma oportunidade. Então, esse é um impeditivo para o fabricante atuar através de canais do Brasil. Outro impeditivo não existe um investimento num programa de canais. E o programa de canais é super importante para o canal. A gente sabe disso. Você viveu toda nisso, né? Você precisa saber onde você está pisando, né? Porque não dá para você colocar todos os seus negócios, todos os seus clientes num fabricante onde não tem uma regra. Então, se eu puder dar uma dica para fabricante nacional, invista em programa de canal. Eu acho que isso é super importante. Gaste um dinheiro ali, crie alguma coisa interessante e que vai garantir que esse parceiro ele entre e aposte para trabalhar com você. Bom, mas tem bons caras que estão crescendo bastante aí, né? Você vê bastante gente crescendo, evoluindo, com soluções que muitas vezes a solução é uma mescla de outras soluções e eles estão desenvolvendo as próprias soluções, desenvolvimento mesmo. Tem gente que tem um time grande de desenvolvimento. Eles começaram, por exemplo, compondo solução de fabricante já existente, né? Eles vão compondo ali, pega um fabricante aqui, o outro aqui, cria um nome, faz uma integração e fala, putz, isso daqui eu posso vender e posso atuar de uma maneira, sei lá, fácil no mercado brasileiro, né? Mas com o tempo eles enxergaram que isso, utilizar outros fabricantes tem um custo muito alto. Então a margem deles acabou achatando e eles acabaram desenvolvendo, criando um time de desenvolvimento. Então tem bastante gente aí fazendo um trabalho legal, por exemplo, como o EcoTrust, tem a ChromeWAF, então o pessoal, acho que da Cypher tem uma solução que eles estão desenvolvendo, mas eles não estão via distribuição. Então tem bastante gente fazendo coisas. Né? Assim, o pessoal entender, dar os nomes aos bois, né? Que a gente fala assim. É verdade. Tem o fabricante, que é normalmente a empresa que desenvolve o produto, né? Por isso a gente chama o fabricante. Né? Então tem vários aí, por exemplo, a Cisco é um fabricante, né? Tem ali na área de segurança especificamente Checkpoint, Palo Alto, são fabricantes, que são normalmente empresas multinacionais, né? Que às vezes têm suas origens
origens em alguns países, como o Machado colocou Israel. Israel é um celeiro de tecnologias bastante boas, né? Que eles acabam invadindo o mundo, acabam criando seu escritório nos Estados Unidos, né? Que é o polo central deles lá. Bom, aqui no Brasil tem as revendas, né? Que são normalmente com quem vocês aí, o público fala, que são os integradores, como a Strong é. E a gente representa algumas marcas. No meio do caminho tem a Tech, que é, por exemplo, o distribuidor. O que o distribuidor representa nessa cadeia? Né? É a empresa no qual tem a relação comercial com o fabricante para poder trazer os produtos para o Brasil. Faz o processo de importação, aí tem toda a burocracia de taxas de importação, toda essa burocracia, e fornece para os integradores e para o mercado. Né? É isso aí. Então, essa é a cadeia de valor, né? que tem aí no meio. Né? E é legal destacar também que existem vários tipos de canais, né? Você tem o canal ali, existem algumas nomenclaturas de mercado, né? Você tem, por exemplo, o canal de volume, que é o canal que vende, por exemplo, muito cartucho, papel, impressora, computadores. É um cara que vende uma quantidade grande e que agrega pouco valor nessa venda. É um moving box, basicamente. Ele também compra do distribuidor. Você tem o varejo. O varejo a gente conhece, por exemplo, a Kabum era um varejo voltado para a tecnologia. E você tem outros, os Magalu, Americanas. E aí você tem um cara que ele é chamado de VAR. Esse sim, eu acho que é o revendedor real que está ali batalhando, que é basicamente um revendedor de valor agregado. Ele não só vende a solução, mas como ele implementa, ele instala, ele faz conexões com outras soluções importantes, cria soluções também para poder vender. Esse que também é muito confuso em relação ao integrador, porque integrador a gente imagina que são revendedores maiores, também que podem ser até multinacionais. E você tem outros dois tipos de revendedores que são interessantes, que é o ASV, que é normalmente quem tem uma fábrica de software, né? Utiliza cloud pra caramba. E você tem o ASP, que é a espelhinho ali de uma telco, né? Que é um provedor de internet local. Por incrível que pareça, tem muito provedor de internet local. Ainda, a gente tem 11 mil no Brasil. É muita gente. Em São Paulo, porque a gente fala Vivo, Telefônica deve cobrir TIM e, claro, deve cobrir tudo, mas não consegue cobrir. Então, você tem regiões, por exemplo, no extremo sul, que esses caras não chegam. E você precisa ter um provedor de internet local. Não, aqui em São Bernardo tem. Aqui aconteceu um episódio muito interessante aí, rapidamente, né? O pessoal, na época que surgiu o advento da nota fiscal eletrônica, que as empresas, indústrias aqui de São Bernardo precisaram começar a ter uma estabilidade nas suas conexões de internet, não só para navegação, mas aí sim emitir uma nota em real time, porque o caminhão sai para entregar as peças da montadora. Né? Começou a surgir muito provedor aqui para poder via rádio dar um segundo link de redundância para o pessoal, porque não tinha. Né? E até hoje eles estão aqui. Você encontra tem aí. Espaço, né? Tem espaço. Então imagine no Brasil afora aí quantos lugares a cobertura é ruim e o pessoal precisa às vezes do segundo provedor, né? E porque um só já não dá a redundância, a contingência que ele precisa, né? Então tem sim. E o backbone não pode ser desse mesmo que está provendo o primeiro aí, né? Tem que ser outro. Né? Legal, então essa é a cadeia de valor. Falando sobre as pessoas que trabalham aí, Machado, nessa cadeia de valor aí com o distribuidor e tal, existe o recrutamento também de profissionais da área de segurança da informação, pessoal técnico, pessoal comercial. Qual o perfil da pessoa? Qual seria o talento que ela teria? Quem tiver interesse em começar a olhar para esse mercado, que é gigantesco, né? Verdade. Cara, acho que o perfil ideal que todo empreendedor busca num funcionário é o ownership, né? Que ele entenda que ele é dono também daquele quadradinho ali dentro da empresa. Eu sempre digo que uma empresa é composta de muitas microempresinhas dentro, que é cada funcionário. Se o cara não se sente dono daquilo, é um problema. E isso cabe para qualquer área. Ele pode estar na área técnica, na área comercial, na área de desenvolvimento. É uma necessidade básica. Mas voltando, eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas que saibam falar de tecnologia, né? Então, na área de vendas, não adianta só você contratar alguém que fez marketing, não tem problema nenhum. Alguém que fez alguma outra administração, você pode contratar. Mas se você tem um background técnico,
putz, isso você avança muito, você consegue falar sobre as soluções. Porque cada vez mais, mesmo na distribuição, a nossa venda é consultiva. Muito, né? Eu sempre falo, existe o canal certo por fabricante certo. Então, quando a gente abre um fabricante novo dentro da Tech, o fabricante vem e fala, putz, me mostra para a maior quantidade de canais que você tem. Não funciona. Eu preciso trazer esse cara, porque senão a gente vai sempre no mesmo canal, né? Você leva sempre a solução para aquele canal. Então, eu preciso encontrar. E o funcionário que tem esse background na área comercial e na área de quem chama de CAN, de canais, né? Ele consegue ajudar a identificar melhor esse canal, entender que, por exemplo, ele vende, sei lá, Checkpoint, vende Palo Alto. Putz, então cabe muito bem para ele vender Cato, que é uma solução que a gente distribui. Eu consigo fazer um cross ali, ou entender se ele está tendo dificuldade em vender essas outras soluções, por que não ofertar isso? Então existe uma grande oportunidade para mesmo aquele cara que fez a faculdade técnica, que não se adaptou, ou então que não entendeu, putz, tem muito espaço no mundo de negócio. Então, o skill técnico é importante. E na área técnica também, né, Machado, a gente já vivenciou muito isso também. Tem aquela questão do cara ser o desbravador, às vezes, de novas tecnologias, né? Fato. Porque normalmente o distribuidor é aquele cara que está trazendo a novidade, né? Como o Sácio, o Cato, que é uma das representações de vocês aí. Ele vai ter contato, vai beber na fonte, né, da tecnologia, vai lá aprender e também saber ensinar, porque normalmente ele acaba sendo ali o professor dos canais, né, para poder levar o conhecimento para frente. É o evangelista. É o evangelista. Então, quem gosta muito de desbravar novas tecnologias, né, que gosta aí de ensinar e de estar no meio ali dessa novidade, eu acho que é uma posição bem legal de estar trabalhando. Bem lembrado, Dario. Eu acho que é super legal. O cara que tem esse dom, essa didática, não existe só o meio acadêmico para ele, né? Existe o meio corporativo, porque a gente precisa ter essa formação, né? O distribuidor utiliza muito da ferramenta de treinamento, né? Via webinar ou presencial, ali para poder não só passar a informação, mas para poder convencer o vendedor, que é o cara mais importante da revenda. O dono é importante. O diretor técnico, o diretor de vendas, esses caras são importantes. Mas o vendedor da revenda, ele é o cara que está no face-to-face. Né? Ele tem que ter as ferramentas necessárias. A gente precisa impactar. Então, esse evangelista, esse professor que está muito no meio acadêmico, ele tem que... Existe uma oportunidade para ele poder fazer isso. Né? O inglês, né, também, Machado? Importante estar com o inglês afiado. Inglês é algo que é extremamente necessário. Né? Você mesmo fez uma entrevista aqui com o JP da Cato, né? Pô, você viu quantas oportunidades aparecem para quem fala o inglês, para quem tem uma fluência. E muitas vezes as pessoas até conseguem falar, elas falam, mas elas têm aquele certo medo, aquele receio, né? Cara, fala. É o que a gente fala, né? Quem fala inglês bebe da fonte, né? Isso aí, bebe da fonte. É verdade. Senão vai beber da garrafinha já lá na ponta. As oportunidades vão se abrir para quem fala inglês. Legal. E dentro da sua visão, Machado, assim, olhando esse cenário que a gente tem hoje de mercado, né? Questão política econômica que o mundo está virando de ponta cabeça. Como que você, óbvio, você está investindo num negócio de distribuição, como você vê esse mercado aí para os próximos anos? Qual é a sua expectativa para esse mercado? Falando basicamente de distribuição, que eu acho que é importante, né? A gente tem grandes distribuidores no país, né? Cada vez mais eles estão se consolidando. Mas existe um baita espaço ainda. Quando eu montei o planejamento da Tech, eu fui bater na porta de vários fabricantes e perguntava, você acha que tem espaço para a gente trabalhar? Perguntava também, e a resposta foi, tem muito. Porque eu não sou o principal fabricante nos distribuidores e eu não consigo avançar. Fui bater na porta de canal também, antes de montar o planejamento, e eles falaram, não sou 100% bem atendido. Eu vejo um movimento grande. Os distribuidores eles precisam se mover para boa parte de automatização de atendimento,
precisam se mover para MSP, que já é uma realidade faz tempo. Não dá mais para comprar tecnologia como a gente comprava no passado. Tendo um ativo, né? Tendo um ativo. Não é o mesmo cara que comprava no passado. É uma geração nova que está entrando no mercado. Geração Z. A gente precisa pensar diferente. A jornada para essa geração de compra não é a mesma jornada que a gente fazia, Dario. É uma jornada totalmente diferente. Hoje esse cara ele trafega entre no human touch, que é onde você ativa ele através de bot, de comunicação, e-mail, WhatsApp, não interessa a via, mas ele trafega entre no human touch e human touch, que é onde você fala, um SDR, alguma coisa, ele trafega muito rápido. E se ele sente uma ruptura nessas etapas, essa geração, ela deixa de lado. Então, eu preciso ser muito mais fácil e muito mais rápido. E hoje, a distribuição no Brasil não é fácil e não é rápida. Ela é para poucos. O que quer dizer para poucos? Para os principais fabricantes e para os principais canais. Se você não tem um contato bom dentro de um distribuidor, você vai sofrer, você vai ter dificuldade. E isso não pode acontecer mais. A gente precisa automatizar. A gente precisa criar SLA de tempo de resposta de proposta, ajudar o canal ali aonde ele tiver. Eu não tenho obrigatoriamente que criar, criei um aplicativo, você precisa entrar no meu site? Não. Pô, qual a ferramenta que todo mundo utiliza hoje? É o WhatsApp. Se o cara não está no WhatsApp, ele mandar uma mensagem, você tem que atender ele muito rápido ali. Então, eu acredito ter um espaço muito grande ainda para o mercado de distribuição. E isso ajuda muito o próprio canal, né? Que está lá na ponta, o cliente que está com a mesma ansiedade, né? Total. Então, a gente consegue acelerar todo o processo, isso vai refletir no cliente, né? Total. E é um negócio muito louco, porque se você pensar um ciclo de venda de tecnologia, dependendo muito da solução, ele é longo, ele não é curto. Não é que você vai chegar aqui e vai vender. Você vai passar ali por 2, 4, muitas vezes até 6 meses, né? Esse ciclo de venda, ele não adianta, você não consegue acelerar ele muitas vezes. Mas quando chega na última etapa, que é proposta, registro de oportunidade, proposta, preço, negociação, ele tem que ser muito curto. Muito curto. E quem empaca, quem é o gargalo, boa parte do gargalo do mercado, é o distribuidor. Você entendeu? Então, se você tem uma distribuição que é muito rápida, que é essa proposta da Tech, aliás, nosso slogan é Tech is Easy, ele vem de um trocadilho de Take It Easy. Nossa proposta é ser muito rápido. Então, eu acredito muito nesse espaço. Acredito, por exemplo, que existem grandes distribuidores multinacionais, eles vão ter a dificuldade de se mover, porque eles têm um legado muito grande de atendimento, da maneira de comissionar o vendedor dele, dos sistemas, plataformas, tudo. Claro, quando ele se move muito forte, né? Mas existe uma dificuldade de se mover para esse mundo. Então, eu vejo uma baita oportunidade. A oportunidade está na automação, está no atendimento rápido, está no que os gringos chamam que é o easy of doing business. Muito fácil de fazer negócio. Tem que ser muito fácil de fazer negócio. E olhando para o Brasil em geral, né? E você tem contato com muitos fabricantes, o pessoal tem interesse no Brasil? Demais. Tem. Demais. O Brasil é o primeiro país da América do Sul, né? Em termos de tecnologia e de mercado, né? Você tem alguns países super interessantes, por exemplo, Colômbia. Colômbia tem um baita investimento em tecnologia, porque está próximo, porque tem muita gente que fala inglês melhor do que aqui. Olha, voltando àquele ponto que você falou, né? O Brasil bebe na fonte. Perde muita oportunidade. Perde muita oportunidade. O fato também deles terem a língua hispânica faz com que eles consigam vender para qualquer país muito fácil. O Brasil perde oportunidade nisso, mas a gente está avançando. Mas o Brasil é foco para qualquer fabricante de segurança na América do Sul. Tá? Então, tem muito espaço e a gente pode aproveitar muito. Eu acho que a gente tem que ir na fonte, a gente tem que buscar cada vez mais esses caras, mostrar que a gente tem um trabalho interessante para fazer, tentar diminuir essa complexidade para esses gringos entrarem no país,
e fazer com que a gente consiga ganhar dinheiro junto com eles. E também poder investir no Brasil, né? Porque muitos deles se mantêm remoto, né? Outros já se instalam no Brasil, né? Criando escritórios, criando posições de trabalho aqui, colocando engenheiros de suporte, né? Para poder dar o suporte local, enfim. Mas acho que é uma evolução, viu, Dario? Eu vou pegar um exemplo, a gente não distribui, mas, por exemplo, você vê a Fortinet lá atrás, é uma empresa de 3 caras aqui, que ainda recebiam dinheiro lá por fora, né? Hoje é um monstro, você tem um time gigante da Fortinet. Eu acho que é isso que a gente precisa. A evolução não só da solução, mas também a evolução mostrar, o brasileiro precisa mostrar que a gente consegue fazer e fazer com qualidade, fazer valer a pena, entendeu? Hoje a Fortinet está com quantas pessoas aqui? Putz, não tenho ideia, mas é bastante, gigante, né? é gigante. Bom, a gente tem muito amigo lá, né? Tem muito amigo lá. Tem um que já está lá desde o início, né? O Edu está lá faz tá tempo. Lá, vixe, acho que tá beirando os 20 anos. Tá beirando os 20 anos, tá bem. Tá bem, que bom. Legal. Nessa estratégia, vamos colocar assim, de trazer os fabricantes e colocar para o mercado, qual tem sido o maior desafio, Machado? Assim? Acho que o maior desafio é mostrar para ele que, para o fabricante, que a gente precisa de um tempo para que as coisas aconteçam. Não é algo instantâneo, né? O americano, principalmente, né? Muito tipo, assinou o contrato hoje, quanto é que você põe de pedido amanhã, né? Isso não existe. Isso não existe. Você precisa, ainda mais quando é um fabricante emergente, né? O que é um fabricante emergente? É um fabricante que está crescendo na solução dele, muitas vezes ele está ou solução de nicho no Gartner, ou até mesmo no quadrante de liderança do Gartner, tudo, mas o mercado precisa conhecer ele. Por exemplo, a gente fala de SaaS, nem todo mundo fala de SaaS. A gente está começando a falar de SaaS e tem o quê? 6 meses. E aí quando você fala de um fabricante novo, isso leva um tempo também. Então a gente precisa desse tempo. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem com eles. O outro desafio é a complexidade em relação a impostos, taxas. Para eles falam, mas eu te vendia tanto, vai chegar tanto lá. Você está ganhando um monte, né? Não, e o legal, eu faço isso muito, Dario, e nenhum distribuidor faz. Cara, eu abro a minha planilha de custos total. Não é que tem ali um custo interno, não, tá aqui, ó. Esse é como você me vendeu a isso, tem esse imposto, até chegar a esse valor. Vezes 5, que é o dólar, taxa de dólar, câmbio, que é, cara... Que é outro, esse é o problema. Esse é né? outro desafio que a gente tem, né? Porque o custo de investimento para a tecnologia é muito alto no país, mas a gente abre para eles, para que eles fiquem tranquilos que a gente é super transparente em relação a isso. Eu acho que isso é importante. Essa relação que você tem com o fabricante de transparência é muito importante. Para ele poder entender que não é você que está colocando overprice no... De jeito nenhum, nem tem espaço para isso. E quais são as tecnologias que você está olhando? Eu sei que você não pode falar a sua estratégia, né? Você tem alguns produtos. Hoje, quem são os fabricantes que você tem lá hoje? Hoje a gente tem ZTNA com AppGate, que é uma Tabajara. Solução com o nosso amigo Taba, que é uma solução... Ele teve aqui também. Ele teve, né? Que é uma solução muito legal. Eles encontraram, acho que, o discurso certo. É uma solução para empresas que têm muito terceiros, dá para garantir segurança para terceiros. É super complexo ter segurança para terceiros e a AppGate pode ajudar bastante. A gente tem Cato Networks, que é uma solução de SaaS, inclusive já teve aqui também. A gente assinou com a Akamai, basicamente Guardcore, solução de Guardcore, que é hoje líder de mercado, vende pra caramba. A Akamai, isso é muito legal, nós somos o primeiro e único distribuidor da Akamai na América Latina. Não tem nenhum outro distribuidor em outro país. É um modelo que eles não atuavam só com First Year, né? E isso é outra coisa, First Year é o canal que compra direto do fabricante, né? E eles estão abrindo para Second Tier. Então, super interessante, baita oportunidade para o canal que tem interesse, que é a microsegmentação, que hoje está no orçamento de qualquer cara, qualquer CISO, você tem um investimento de microsegmentação. Eu acho uma baita oportunidade para canais buscarem solução de microsegmentação. Além disso, a gente tem uma solução de entrada, que é de whitelist, é a Psymatic, também é um fabricante que não estava no país. A gente trouxe bastante fabricante que não tinha nenhuma atuação no país, né?
E nós assinamos recentemente tem acho que uma semana, com a Whalebone, com uma solução de DDoS, que também é super interessante, é uma solução da República Tcheca. Eles têm uma boa penetração no mercado da Europa, se o canal precisa de alternativa para outros fabricantes, vem para a Whalebone, que é interessante. E em breve a gente deve assinar, estamos em tratativas com outro grande fabricante com atuação no país, já trabalhando no país, já há muito tempo, excelente fabricante. Eu acho que vai dar um boom se a gente conseguir assinar com eles. E vem transformando um pouco, né, essa questão a gente vê, né, que nem a própria Cato Networks, que tem lá a solução SaaS, né, as empresas integrando cada vez mais as soluções. A gente via um monte de soluçãozinhas de assim, nicho, né? de nicho ali, um monte. Então, a empresa tinha que comprar, sei lá, 10, 15, 20 soluções para poder ter lá as soluções. Então, virou um inferno, né? Porque tem console para todo lado, as coisas não se conversam, né? E agora você percebe as empresas se absorvendo e consolidando, né? Essas coisas. Tinha muito silo, realmente, né? O cara... E ele precisava de uma equipe grande, gente certificada numa solução e em outra solução. E a gente sabe que mão de obra é complexo, voltando ao nosso apagão do nosso mercado vai ser mão de obra especializada. Então, ter silo é sempre um problema. E os fabricantes identificaram isso e vêm realmente consolidando. Por exemplo, a solução da Cato, o SaaS, você pode ter uma solução completa num fabricante único, de uma maneira muito simples de gerenciar, de uma maneira muito justa de você pagar, que é MSP, você paga mensalizado. Isso é super importante, né? Você sabe que a gente fez o teste na própria Strong, né? A gente implementou lá. Rapaz, assim, o upgrade que a gente deu na consolidação de informação, no gerenciamento das coisas é fabuloso. Legal. É fabuloso. E muito fácil de implementar. Então, assim, a gente quis testar na pele. Você tem um appliancezinho lá, implantamos tudo que tinha. Legal. Pegamos todos os módulos, vamos implantar em todo aqui. E assim, o nível... E fácil de gerenciar, né? Fácil de gerenciar, assim... Eu mesmo tenho acesso a console lá e consigo ver tudo que está rolando. A galera, algum pessoal, não gosta muito, né? Bloqueia tudo, né? Então, a gente conseguiu implementar ali. Como a gente tem um pessoal também muito em home office, em clientes e tal, era uma dificuldade que a gente tinha de conseguir avaliar o comportamento desse pessoal, né? E pôr ali uma política da empresa não importa onde eles estivessem, né? Então a gente conseguiu equalizar isso. Então hoje durmo tranquilo aí com o pessoal que está em cliente, que está em casa, que está no hotel, que está dentro do escritório, a gente tem a mesma política, é a mesma. Isso é legal. É bem legal. É difícil garantir, né? A gente está bem confortável com isso. E não param de inovar, né? Toda semana aparece lá coisas. Mas se você pensar também, quem é o CEO da empresa? O CEO e fundador, né? O Shlomo, né? O cara que fundou a Checkpoint, fundou a Imperva. Um cara super visionário. E eu acredito muito na solução. Acredito que a gente precisa tropicalizar cada vez mais. Está muito pronto para o país, uma quantidade maior de POP. Mas também tropicalizar os programas, que é isso que a Tech vem fazendo, né? Esse é outro papel do distribuidor, né? Tropicalizar e fazer com que essa distância entre fabricante e canal seja cada vez mais curta, né? Atrair também o pessoal para poder investir em coisas próprias para o país, né? Então até mesmo tradução de algum tipo de front-end para o usuário, né? Isso é uma coisa que o português às vezes ele é outro dificultador, né? Que é falado em poucos países do mundo, né? Então normalmente toda a literatura do produto, o front-end para um usuário final, eles colocam em inglês natural, né? Espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, aí eu acho, né? E aí acabam indo para outros mercados, né? Você pega, às vezes tem produto que está lá traduzido para francês, mas não está para português, né? E a francês é falado italiano, né? Italiano, francês né? ainda você tem,
A França ainda tem algumas Sul. ex-colônias que falam, né? Já a Itália não, né? Está só lá na Itália, Só tá lá, né? tá lá. E tem lá o italiano. Então, assim, a gente tem esse desafio Verdade. com a língua, né? É verdade. Bom, bacana, Machado. Assim, o que você gostaria de finalizar aí para os nossos seguidores aí que você acha interessante, as considerações finais aí do teu... Bom, eu acho que o seu podcast tem um público super diverso, né? Deve ter canal assistindo. Com certeza. Deve ter usuário final assistindo. Para o usuário final, eu digo, experimente as novas soluções. Eu acho que isso é importante, né? Ou, no pior caso, compare com as soluções que você tem. Isso vai te trazer um ganho muito grande para poder avaliar não só essa solução nova, mas se a sua que você está trabalhando está entregando aquilo que você precisa. E o distribuidor é uma fonte para você buscar novas soluções. Canal, tem dinheiro em outro lugar. O fabricante de sempre é muito difícil, já todo mundo registrou oportunidade, está todo mundo sofrendo ali, existe um greenfield muito grande com fabricantes novos. Venha buscar esses fabricantes, busque distribuidor que realmente vá agregar valor para você, que torne o seu dia a dia mais fácil. A gente sabe que a margem, porque assim, o canal ele é movido a duas coisas, né? O que é fácil e a margem. Porque no final das contas, ele precisa ganhar também, né? Então, a margem a gente sabe que não tem muito espaço hoje, porque tem o seu concorrente, tem o concorrente do canal, tem o concorrente do fabricante, tem o concorrente do distribuidor. Então, cada vez ela é mais achatada para todo mundo. Então, busque o distribuidor que é mais fácil. E isso é super importante. Acho que é isso, cara. Legal. Muito bom. Obrigado, Machado. Acho que é meu recado final pessoal sobre esse tema de hoje, que é bem diferente, né? Acho que é legal a gente trazer esses temas que normalmente não é falado no mercado, né? O cliente, né? Ele está muito ali, vê muito fabricante, ali aquela coisa, ele não entende a complexidade, né? E para os profissionais da área de segurança, não só de segurança, é uma coisa que eu sempre falo e eu aprendi muito cedo isso, né? Eu cheguei a trabalhar em cliente final, né? Como técnico e tudo mais, mas eu aprendi cedo que eu tinha que estar trabalhando na linha de receita da empresa. Boa. Então, o que você quer dizer para a turma que não entende? Quando você é um analista de segurança ou você é dentro de uma empresa de alimentos, por exemplo, ou no banco, você está na linha de despesa, porque a linha de receita é de onde vem o dinheiro da empresa, né? Por onde a empresa ganha dinheiro. Quando você passa para o outro lado, desse lado dessa cadeia de valor do fornecimento de soluções, você entra na linha de receita. Por quê? Você sendo técnico por exemplo, de uma Strong, você é responsável por receita. Então, você está lá prestando um serviço, está vendendo um produto, está na linha de receita. Você vai trabalhar, por exemplo, num distribuidor, você está na linha de receita. Você está trazendo, é o responsável por trazer o dinheiro para a empresa. Né? Você está trabalhando num fabricante, você está na linha de receita também dele. Então, é bem interessante. Eu decidi muito cedo que eu somente trabalharia como profissional que estivesse na linha de receita da empresa. Eu já tive propostas de trabalho antes de fundar a Strong para ir para cliente final, né, que a gente fala. Não estava na linha de receita, por melhor que fosse o salário, eu decidi que não ia trabalhar. Porque a linha de receita ela te coloca no spot, né? Exato. Você não fica na sombra, né? Exato. Não que também seja algum problema, não existe problema nenhum. Mas assim, estar no spot é muito bom, né? Você carrega os fardos, mas também leva os louros. Leva os louros, né? Onde está o dinheiro, né? Então, é uma opção de trabalho para você que nos segue aí, né? Olhar também isso, né? Às vezes o pessoal fica muito atraído por aquilo que são as grandes corporações, né? Os grandes bancos, são os carreiristas, né? Mas tem aí uma indústria gigantesca, né? Empresas menores, mas aprende tudo, né? Aprende tudo, né? Gigantescas, aí um mercado gigante aí, né? Nessa cadeia de valor toda aí na área de segurança, que precisa de gente muito bem qualificada, o pessoal que a gente fala, né, bebe da fonte da informação, tem essa possibilidade de ser um instrutor, um treinador de uma tecnologia, né? Então dá uma olhada também para essa cadeia de valor, né? A área comercial também é uma área que também precisa de muita gente boa, né? Tem que desenvolver várias competências, né? Comunicação, relacionamento, né? Inteligência emocional, competência técnica, né? Tudo isso, quer dizer, é um cara... Muito skill, né? Muitos skills, né?
Então, assim, é uma área que você consegue montar a tua remuneração, né? Porque você tem lá os variáveis também vinculados à venda, né? Que também faz com que você tenha lá a capacidade de montar ali suas receitas, né? Então é isso, gente. Acho que o objetivo era esse, né? Mostrar para vocês esse lado escuro, né? Ou não visível da economia do produtinho que chega lá na ponta, né? O que ocorre aqui por trás dos bastidores, muito que a gente também como revenda que somos, né? Como VAR que somos aqui na Strong, a gente também faz e vive, nem sempre fica por trás das câmeras, né? Então, colocando bastidores aqui para frente das câmeras para vocês, achei que foi legal, Machado, muito obrigado, foi muito ilustrativo aqui, diferente o nosso bate-papo. Então, assim, gente, como sempre, né? Lembre-se de assinar o nosso canal, compartilha, dá o like para que nosso vídeo ganhe mais reputação aí nas redes sociais, e nos acompanhe aí e aguarde os próximos programas, que sempre estamos elaborando coisas legais e importantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima, gente. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Security.